Não se discute a importância da inteligência artificial. Isso aí ninguém é maluco em 2026 em cogitar, né? A questão toda é, será que a inteligência artificial não está exagerando um pouco no volume, na quantidade de informações e isso está mais atrapalhando que ajudando em algumas esferas, especialmente, por exemplo, consultoria jurídica empresarial, que é um dos pontos que eu trabalho? Eu trago a reflexão esse assunto porque eu tenho percebido que no afã de querer dar respostas cada vez maiores, mais rápidas e passar a sensação de que o trabalho tem mais qualidade, muitos advogados e até jurídicos internos ou pessoas dentro das empresas que têm que dar algum pitaco jurídico estão usando a IA de uma forma que criam complexidades enormes para resolver problemas muito pequenos. Então é como se eu colocasse uma dinamite na parede para fazer um buraquinho, para prender um prego e pendurar um quadro. Há um exagero, né? Então, às vezes, questões que a diretoria, a gestão, os donos da empresa querem rapidamente saber se pode ou não pode ou como fazer, viram pareceres de 20 folhas que se fica discutindo vários pontos, perpassa por várias questões e objetivamente não se consegue fundamentar a decisão, que é o que serve uma análise jurídica bem feita. No final do dia, o nosso trabalho de advogado corporativo passa muito por saber o que pode ou não ser feito e como fazer com menos risco alguma conduta. Basicamente, a gente sabe que existe uma possibilidade de livre iniciativa, ou seja, na iniciativa privada se parte da premissa que tudo é livre desde que não vetado pela lei. Então a gente tem uma autoestrada e algumas balizas dizendo o caminho, onde se deve ficar, onde não se pode sair. E alguns limitadores de velocidade nessa minha analogia, né? E aí, exatamente, que entra a legislação, para colocar esses pontos, esses limites, essas regras, e isso é muito importante. Agora, no momento que a gente está terceirizando para a inteligência artificial algumas análises, e a IA, por, obviamente, ter esse escopo, vai tentar sempre trazer respostas pomposas, muito mais para satisfazer o trabalho de quem está usando a IA, não esqueçam, o cliente da IA é o usuário. E às vezes o usuário não é o destinatário final daquela informação. Então eu percebo que muitas vezes quando chega das empresas, por exemplo, questionamentos aqui para o escritório, vem perguntas, entre aspas, porque na verdade já são verdadeiras respostas enormes, com várias elucubrações, e no final é quase como quem está perguntando diz assim, tá certo isso ou não? Perguntei para a IA, posso avançar? Só que isso não funciona, porque a gente começa a criar problematizações onde não queria e perde o objeto. Qual é o problema? Qual é a pergunta? O que se pretende fazer? A gente começa a ficar ensimesmado num monte de questões que nem estavam na mesa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Esse é um assunto preocupante. Vejam, em consultoria jurídica, assim como em várias outras esferas profissionais, o menos é mais. Eu sei que esse bordão é muito batido, mas é verdade, pessoal. A gente precisa ter celeridade, dar segurança nas respostas e precisa concatenar sistematicamente vários aspectos e criticamente criar uma solução ou uma resposta adequada. Para quê? Para que alguém tome uma decisão. Entende que no final do dia é isso? E a inteligência artificial tem muita dificuldade exatamente nesse sentido, de criar uma decisão estratégica que resolva o problema. Porque muitas vezes ela fica repassando coisas do gigantesco banco de dados que tem. Eu não estou dizendo que não se deve utilizar, é óbvio que sim, é uma ferramenta excelente, mas a gente tem que usar com mais parcimônia. A gente tem que usar como um acessório do trabalho de análise jurídica. E aqui fazendo uma correlação com outras atividades, como engenheiros, médicos, odontólogos, consultores, por aí vai, contadores, é a mesma coisa. O bom profissional vai usar aquilo como uma ferramenta para acelerar, maximizar, aprofundar algo que ele sozinho conseguiria fazer, mas de forma muito mais devagar e não tão boa. Agora, nunca usar IA para ficar fazendo respostas de 20 folhas para parecer técnico, parecer profundo, justificar honorários às vezes, sendo que a única coisa que está se fazendo é criar prolixidade desnecessária e o cliente não vai gostar. Ninguém gosta de perder tempo. Se eu quero um parecer estratégico, uma legal opinion sobre algum assunto, é para saber o que eu posso e o que eu não posso fazer, qual é o risco envolvido. Eu não quero ter que estar lendo 40 folhas, chega no final a 45 possibilidades diferentes. Isso mais atrapalha a tomada de decisão. Porque eu entrego para o cliente, para o destinatário final, um cenário que ele começa a aventar problemas que ele nem sabe que tinha e que talvez nem eu consiga vender a solução. Então, menos é mais. Repito, a IA é uma ferramenta
que melhora o bom profissional bem preparado, mas nunca um substitutivo. Outro erro grosseiro são empresas deixando de ter jurídicos externos ou departamentos jurídicos internos, achando que os gestores, técnicos vão conseguir com a inteligência artificial suprir isso. Então pede para a IA fazer uma minuta de contrato, pede para a IA analisar uma lei para tomar uma decisão. Pessoal, nesse caso os erros vão ser grosseiros, exatamente por tudo que eu estava falando. Lembrem, a inteligência artificial, ela tem um escopo muito de agradar, de falar às vezes o que a gente pretende ouvir, e não adota um tom crítico. Dificilmente a IA vai dizer um não escancarado, como a gente faz muitas vezes em opiniões jurídicas sobre alguns assuntos. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão para usar essa tecnologia de forma adequada, seja dentro do escritório, seja dentro das empresas, seja onde for, como uma ferramenta. E não para nos emburrecer, e não para piorar as nossas análises, não para terceirizar o pensamento criativo. E esse é um erro grosseiro. O pensamento criativo é o maior ativo que quem trabalha pensando pode ter, né? Então é só essa reflexão que eu quero fazer com vocês. Eu não sei o que vocês acham, dê uma comentada aí, dê opinião, mas eu confesso que por vezes eu tenho ficado assustado e muitas vezes acho que a inteligência artificial tem feito nos perder mais tempo que ganhar, né? Não sempre, mas algumas vezes. O que vocês acham? Abração para todos.